Saudações internautas e bem-vindos a Angop. Hoje para mais uma conversa livre, que realmente vai ser livre com três mulheres que nos vão ajudar a perceber o tema de hoje. Vamos, na verdade, falar sobre um tema muito importante e que está interligado à educação dos filhos. Como é que é em casa você educa os seus filhos? Vamos falar de educação ou permissividade. Como atuar os filhos, como educar, perdão, os filhos em tempos atuais. Eu sei que é uma tarefa muito difícil conciliar o trabalho e também a escola, a educação de casa e tudo mais, mas vamos por isso cumprimentar aqui as nossas queridas convidadas, que são elas a Núria Troço. A Núria é pedagoga, é palestrante e é muita coisa mais. Muito bem-vinda à Angop. Obrigada, Florinda, obrigada pelo convite. Saudações também extensivos aos internautas, especialmente para aqueles que nos acompanham neste programa. E muito obrigada pelo convite. Tenho muito gosto em cá estar. Muito bom. Muito obrigada, que seja a primeira de tantas outras vezes, não é? Pois, quero só fazer um reparo. Além de pedagoga, eu também sou consultora educacional. Muito bom. Depois vamos querer saber o que é isso de consultoria educacional, porque acho que é algo que ainda não é muito comum entre nós. Exato. Vai já falar daqui a instantes. Kanguim Wananás, uma pessoa que dispensa apresentações, é psicóloga e traz-nos hoje, na verdade, um modelito muito lindo. Está muito linda. Bem-vinda à Agência Angola Press. Antes de mais, eu quero agradecer pela lembrança e o convite também dessa grande instituição, digamos assim, que é a Angop, que sempre levou-me para o mundo. E um bom dia também a todos vós que aqui estão, enquanto, digamos assim, jornalistas, apresentadores e os grandes colaboradores que nós temos essa convivência. Cumprimentar a África também, Europa, América, Oceania, todo mundo que nos vê. Hoje estamos neste grande mundo e desde já dizer a todos que fiquem atentos e mulheres também, principalmente. Há novidades? Que fiquem atentas. Acredito que a novidade é essa, estar aqui neste lugar. Depois de muito tempo, né? Que sempre, digamos assim, levou não só a minha imagem, mas todos nós, do ponto de vista cultural, do ponto de vista social, do ponto de vista académico. E mais não digo. Porquê? Porque até as pessoas sabem, é um processo. Yeah. E é isso que nós queremos também, para que as pessoas possam caminhar bem, fazer o seu percurso, né? O que vimos hoje é o ego, eu sou, porque a prática é o critério da verdade. Certo. E então, enquanto docente, é isso que eu tenho estado a alertar os meus estudantes, vão pé ante pé que hão de chegar lá. Assim como eu e tantos nós. Como que dizem até... os ingleses, step by step, não é? Sim. Passo a passo e a gente chega lá. Mas vai chegar, porque eu até ainda nem sei nada. Estou a querer. Quanta humildade. É um aprendizado de todos os dias. O desaprender, reaprender, aprender, não é verdade? Apreender, e aí já consigo, na verdade, transmitir um pouco daquilo que recebi ali e aquilo que vou com valor acrescentado, que é a academia. E vai dizer-nos daqui a instantes como é que foi educada. Vamos também estender aqui a nossa saudação para a Francisca Nunda. Francisca, muito bem-vinda. Na verdade, tem um monte de atribuições. Eu não sei se prefere chamar como diaconisa ou vamos para o lado socióloga. Como é que prefere ser tratada? Bem-vinda à Angop, nesta sua estreia também aqui nesta casa. Obrigada, Florinda. Desde já agradeço pelo convite. Saudações extensivas às minhas colegas do painel e a todos aqui presentes e também a você que está lá em casa. Como mãe, como é que devemos educar os nossos filhos? Afinal, educação ou permissividade? O que é que lhe parece? Como educar os filhos em tempos atuais? Florinda, em tempos atuais, educar filhos é um desafio muito grande. Por quê? Porque a sociedade está tão dinâmica e a todo tempo sofremos influências culturais, educacionais, a questão das tecnologias. Então, dizer que há um modelo que funciona para os filhos é muito complicado. Por quê? Porque estamos a lidar com indivíduos. E a primeira coisa que temos que perceber é isso. Independentemente de ser nossos filhos, eles são indivíduos. E Deus fez as pessoas únicas e singulares, cada uma com a sua particularidade. O que funciona com um filho pode não funcionar com o outro.
E aí está a necessidade dos pais evitarem a comparação entre os filhos. Por quê? Porque quando comparamos os filhos, nós estamos a tirar a capacidade da outra pessoa de ser. Não podemos dizer que tu deve ser como, porque ele é único. Então, educar um filho varia muito de pessoa para pessoa. Não tem um modelo único. O importante é passar aquilo que você também aprendeu dos teus pais, porque a educação é isso, né? É passagem De geração de geração a geração, aquilo que nós aprendemos durante a nossa infância, aquilo que funcionou conosco e que nós sabemos que podemos passar para os nossos filhos, aquilo que nós sabemos que não funcionou, convém não passar também. Não é? Kangembo, e esta questão é muito importante. Será que a maneira como foram vocês, desculpa que o trate assim, educadas no vosso tempo, é a maneira com a qual devemos educar os nossos filhos? A Francisca toca num aspecto muito importante. A maneira como nós fomos educados deve ser a mesma maneira como devemos educar os nossos filhos. Será que funciona numa era digital, numa era em que nós saímos às 6 e voltamos às 20? Olha, princípios e valores não se apagam. Eu tenho estado a dizer que educação é educação. Nós falamos da família, do ponto de vista da socialização, falamos da família, da escola, da igreja, instituições afins. Eu sou mãe. Independentemente deste mundo cibernético, não é? Eu olho para os meus filhos e para os meus netos que, na verdade, primam por uma certa conduta. É verdade, quando nós falamos da permissividade, nós estamos a falar também de quê? Da liberdade que os pais dão aos filhos, não é verdade? Torna-se assim uma taberna, quer dizer, não há ali uma conduta, não há linha. E não me interessa aqui citar nomes, eu conheço pessoas que os filhos têm a regra, porque o pai os dá. Tem regras. As regras. E eles obedecem às regras. Mas têm que obedecer. Devem obedecer, porque a menina sabe quais são as tarefas que ela tem que fazer com 7 anos, com 8 anos, com 9 anos. Isso, claro que varia de que famílias temos. Né? Há pessoas, desculpa que eu diga, mas também já são, do ponto de vista de valores, quase ou nada têm. Está a perceber? Então não conseguem transmitir. Mas que vai ninguém oferece que não tem. E nós falávamos agora no off com a Liliana sobre essa questão. Nós temos é que ser verdadeiros. Vejamos que pais há, ou mães também, quando ouvem, portanto, o choro da criança, e já sabe que a criança gosta do iPhone, e para se libertar dela, dá-lhe o telefone. Porquê? Criança também. É tal permissividade. Mas é claro, criança tem que chorar, sim, mas eu tenho esse papel, enquanto mãe, de também... hoje não dão brinquedos, porque nós temos que... Sim, tem que manipular. As crianças têm aquela destreza, têm que ter habilidades a criança. Então, pensamos nós que temos ainda que ver. A mulher é que educa a nação. Agora é preciso olhar para outra mulher, é preciso olhar para outra... É preciso olhar para as mulheres quem são e do ponto de vista educacional, qual é a base delas? Pouco ou nada tem. Vai dar o quê? Vou exigir aquilo que não deu, de que forma? Se eu também não tive. Então aí está, mesmo não tendo as instituições, e eu diria que eu sou produto das Madres Doroteias e falo com muito orgulho, o que eu sou não é pela minha formação do ponto de vista académico-científico, não é porque eu tive o caboclo bom alicerce. Okay, tudo começa da base. Mas tudo começa da base, então vejamos, e por vezes custa-nos falar. E estamos sempre a falar, não, há resquícios da guerra. Pessoas que perderam a parentela, não tiveram imagens de uma mãe, não tiveram imagem de um pai, mas há quem teve a imagem de um padrasto, de uma madrasta, que do ponto de vista de boas maneiras, na forma, aquela verticalidade toda, o pai biológico não deu, mas aquele padrasto, aquela madrasta também educou. Então, essa malta, desculpa que eu diga, quer dizer... Nós estamos numa situação difícil com a cibernética, que eu todo o respeito que eu tenho. Quando me falam de influenciadora digital, não é verdade? Do ponto de vista comercial, podia ter também, eu sou influenciadora presencial, porque eu sou docente. Ok.
sou docente e, como tal, enquanto professora, na turma, eu olho para a turma e digo também, eu vejo quem tem boas maneiras, a forma como nós nos vestimos. Fala muito sobre nós. Mas é claro, então a permissividade é aquela mãe também, que a sua menina, ela quer vestir de qualquer maneira como se estivesse a vestir como um rapaz. E ela deixa, e não deve ser assim. Está mal. Vamos só lançar aqui o pontapé de saída também para a Núria. Núria, qual é a diferença entre educação e permissividade? Acredita que existe aí uma diferença? Bem, a permissividade é um modelo de educação. Dentro da educação nós temos o sentido lato e temos o sentido restrito. E nós temos a educação no sentido amplo, que é a transmissão de valores que passa de geração em geração. Depois temos a educação no sentido restrito, que é aquilo que acontece na escola, onde nós temos o ensino, temos a instrução e temos também ali os outros aspectos metodológicos dentro da própria formação. A educação traz modelos e desde sempre trouxe vários modelos. Hoje se debate muito com essa questão da permissividade. E nós trazemos a educação positiva versus permissividade. A educação positiva, diferente do modelo tradicional, se baseia na educação ou a formação do homem na íntegra, onde nós olhamos para a questão empática e também a firmeza. Na educação tradicional, a questão da empatia era muito reduzida, muito reduzida. Hoje fala-se da educação positiva, que a empatia é levada muito em conta, muito por conta do avanço e o advento da tecnologia com as quais as crianças e os adultos estão expostos. Em relação à educação permissiva, que é o modelo também atual, que é aquilo que a doutora Canguimbo estava a falar, que a criança está a chorar, a mãe pega o telefone, entrega. Esse modelo traz uma educação sem limites. Ou seja, eu não tive os Cerelacs, eu não tive os quartos com as Barbies, eu não tive os tablets, não tive os iPhones. O meu filho tem que ter tudo o que eu não tive. E nessa educação, nesse modelo de educação, não se ensina aquilo que o pai aprendeu enquanto não teve, a questão dos valores pessoais. Então, esse modelo de educação, a permissividade, é aquele modelo em que os pais já se adulteraram e eles nem sequer perceberam, fruto do advento da tecnologia e os avanços socioeconômicos que a sociedade vai enfrentando. Mas isso não é bom, de certo modo, falarmos de tecnologia, falarmos de avanço, falarmos aqui de um desenvolvimento psicológico e inclusive social, não é bom? Até certo ponto, sim, tem lá as suas vantagens a questão da tecnologia. Mas eu também aqui vou ver questões de carências que não foram supridas na vida dos pais ou dos cuidadores. Não esqueça que vai dizer, exatamente. É o que eu falava há bocadinho sobre essa questão. Pessoas há também que o meio faz o homem faz o meio. Então, já têm problemas também e naturalmente, estes recalcamentos não foram superados, percebe? Então, eu posso concordar e discordar. Educação, permissividade. Não, que eu saiba, nós tivemos com mães lavadeiras, quitandeiras e peixeiras naquela época, eu ainda trago, independentemente da cibernética, educação é algo, digamos assim, tão sublime, informal no seio da família com as línguas nacionais, mas que nós estamos aqui independentemente de tudo o que acontece. Não. Permissimidade é o pior escândalo que existe hoje em pleno século XXI, com tudo isso que está aí. Não devemos permitir tudo. Não devemos permitir tudo. Não. Mas há uma coisa, por exemplo, nós miúdas, vais-me convidar para ir à tua festa. O meu pai queria saber quem é o pai dela, sim, e permitia que eu fosse à sua casa, porque conhecia o seu pai, conhecia a minha amiga. Mas hoje vimos que a rua também tem coisas que não desagrada, que não me agrada e que pode agradar a minha filha, mas eu tenho que criar mecanismo também de poder, quer dizer, com que a minha filha possa diferenciar. Porque eu sei quem são as minhas amigas e o que as minhas amigas positivamente me possam influenciar, não é? Mas agora, porque o mundo está aberto, o mundo está aberto, temos que atuar global, não é verdade? E depois local. E depois pensar local. Pensar local. Sim. Mas eu diria,
Mas não digo porque hoje também o pensamento, enquanto cientista, leva-me para outros campos. Acho que ao longo do tempo a influência de todos aqueles ainda continua a influenciar, porque eu até para mandar um beijo eu vou-te mandar só um lábio na internet. Então pronto, não há o gesto. Então há coisas que eu discordo. Mesmo não querendo, mas o boneco fala Mas por o boneco si. fala. Quer dizer, aquele monge diz uma coisa, mas dentro de mim são exatamente diferentes. Disseste tudo, mas não digo. A Igreja tem um papel fundamental, Francisca. De que maneira é que devemos atuar? A Igreja tem um dever, tem uma responsabilidade para com a sociedade. Diz também que a família é a Igreja é a família. Então tudo começa dentro da Igreja também. Pronto. A igreja é parte da família. Ou seja, se não haver família, não há igreja. Então, se a igreja fizer bem o seu papel na passagem, na transmissão da palavra, educar as famílias, porque é isso que no final das contas é o que a igreja hoje faz para as famílias? Pouco ou nada. Não vamos aqui generalizar. Mas hoje, até nos programas que a gente vê na igreja, não tem alguma coisa voltado às famílias. Programas das igrejas hoje que a gente vê, mais tira os pais dentro de casa do que deixá-lo com a família. Ou seja, os pais muitas vezes são obrigados a passar o dia todo na igreja e terceirizar a educação dos filhos com outra pessoa. Os pais têm mais tempo de atender os filhos dos outros, ouvir os problemas dos outros, do que saber quem realmente são os seus filhos. E hoje estamos até também em questão de pastores ou líderes religiosos que tenham filhos ateus. Por quê? Porque na percepção dele, Deus retirou meu pai de casa. E se esse Deus retira o meu pai de casa, não é um Deus bondoso, não é um Deus amoroso, não é um Deus digno de ser adorado. Então temos aqui que perceber que mais do que tudo, primeiro está Deus, segundo está a família, depois é que vem a igreja. Mas aqui é uma coisa só, a obrigatoriedade. Eu tenho estado a dizer, cada um de nós, homens e mulheres, tem os seus papéis. Eu sou a igreja, a minha casa é a minha igreja. O meu corpo é o meu templo. Então, essa questão, concordo consigo, essa de obrigarem as pessoas a ficarem lá, então não conseguem naturalmente orientar os seus filhos. Está mal. Bem, Tá mal. relativamente à questão da religião, em que os pais passam maior tempo na igreja, nós precisamos começar a analisar a partir do histórico, porque há muita gente que usa a igreja como refúgio. Há muita gente Os problemas que usa... emocionais, os Exatamente. problemas psicológicos. Nós, se começarmos a analisar o comportamento, vamos perceber que muito dos comportamentos de fiéis têm o seu resquício, como falou aqui a doutora Canguimbo, lá mais para trás. Nós temos muitas famílias desestruturadas na igreja. Nós temos famílias monoparentais. O resquício da guerra ainda é muito presente nas famílias e muitas delas encontraram na igreja um refúgio para poder afogar aquelas mágoas. Por quê? Porque não se conversa assim com o problema, não se procura saber a origem de diversos problemas. Os pais da geração da década de 50 educaram-nos com o que eles tinham e como podiam fazer. E muita gente que foi educada pelos pais da geração da década de 50, que trouxe uma educação e um modelo educacional muito bom, mas dentro desse modelo existe aquilo que é o tradicional, que deve se manter até as futuras gerações, mas também existe aquilo que é arcaico, que nós devemos olhar e perceber que aqui podemos melhorar. Há pais que não conseguem, ou seja, foram criados por uma geração que não sabia como demonstrar o amor. Eles continuam Muita rigidez, não é? Muita rigidez. Eles continuam a replicar o mesmo modelo, porque na percepção dele de paternidade é o modelo que o pai dele tinha. Sim. Por exemplo, estou a ser educada por uma mãe que os pais são de lá da década de 50. A minha mãe não consegue me pedir desculpa, não consegue demonstrar um gesto de amor, não consegue me abraçar, não consegue dizer, filho, eu te amo. A forma dessa mãe demonstrar amor por exemplo, me levar na igreja, é orar quando estou doente, dar uma banana. E eu sou de uma outra geração que já sei, que já exige que a mãe me abrace, Sim. que a mãe sente comigo, que a mãe me fale. Mas essa mãe não teve a instrução ou não tem a instrução
como demonstrar esse amor. E muitas delas, no seu entender, pensam que, pai, estando na igreja, eu estou a cuidar mais da minha família do que propriamente estar em casa, porque eu na igreja estou a orar, estou a ler a Bíblia. E esquecem-se que esse vazio que deixam enquanto estão na igreja, há habilidades que os filhos não estão a desenvolver pela ausência dos pais. Então, nós temos um histórico lá mais para trás, que tem estado a trazer ou a dar como consequência esse tipo de comportamento. E o pior é que a igreja também não para refletir sobre isso. Não para. Porque eu depois me pergunto, mas nos conselhos de ministros falam o quê? Porque a igreja no tempo atual, eu não sei se naquele tempo existia, mas no tempo atual não acompanha a evolução da sociedade. A igreja parou no tempo e no espaço. A sociedade evoluiu e a igreja parou. Então tem questões que a igreja não está a olhar com olhos de ver. Olha, não está a olhar. Há Então, aqui uma questão que nós temos que refletir, é uma questão da autoconsciência também. Dizer-vos que aí para casa também, valores na questão como o amor, a fraternidade, a solidariedade e espírito de partilha, nos anos 50, era incutido no seio da família e a igreja complementava. A igreja, e eu digo isso com muito orgulho, o que as igrejas fizeram é uma pena que há deveres de casa que não foram feitos, porque as pessoas não tiveram, não tem como dar. Yeah. Eu vi o meu pai, e falo com muito orgulho, porque a minha mãe não sabia ler nem escrever. Mas a doação de afeto e a troca de amor eu sempre senti no meu pai. Por isso é que eu exijo. É verdade. Porque o meio, repito, nós éramos 14, eu sou a 10ª filha. Mas eu em nenhum momento, claro que havia ralhete, mas o meu pai saía para a festa com a mulher e os filhos. Eu gosto de futebol porque o meu pai incutiu o valor de futebol aos filhos. Então, há falhas. E o que vocês acham? Como educar, afinal, cá em Guimbu? Como é que devemos, em tempos atuais, tempos difíceis, educar os nossos filhos, passando estes exemplos que deixa ficar Os aqui? bons modelos têm que ser passados, mas quem tem, quem não tem... Agora tem muita gente a fazer muita coisa, percebe? Mas que também não teve. Que também não teve. Mas porque olha para si, olha para qualquer uma de nós que aqui estamos, quero ser, mas não, por isso é que eu falei no percurso, mas não teve. O que eu sou, repito, sem qualquer vanglória, é a base que fez, porque a academia está a literatura da opção de cada uma de nós. A minha mãe já fazia bem as pessoas, e se eu lido com a toxicodependência, não é verdade? Então, o que os pais têm que fazer é dialogar mais com os filhos. Os pais dialogam pouco, porque os pais... Vejamos que... Vamos falar um bocadinho de estatutos, que é importante. Classe alta, classe média e classe baixa, como dizem. Não é verdade? Mas vejamos que, olha bem, quando estamos a olhar para essas classes, cada um vai meter o seu filho na escola que achar conveniente, porque do ponto de vista financeiro ele está capacitado para tal. E aí está. O problema da guerra também trouxe essa questão. O Estado, não é verdade, com menos escolas e o privado com mais escolas. Então tem uma série de colégios que nem vale a pena estar aqui a fazer publicidade, depois as escolas comparticipadas, onde a fulana... Há uma série de coisas que nós estamos a viver, que há toda a necessidade de todos nós refletirmos, e a Angope começa bem. Então, cada pai é um pai. Qual é o papel que o pai tem estado a exercer na educação? Independentemente de não gostares de mim, independentemente de me deixares, mas nós não vamos ser inimigos. A questão é a formatação da consciência dos nossos filhos. Então, há situações, minha querida, que é toda a necessidade de todos nós, enquanto profissionais, não importa a tua área, nós temos um problema, eu sou. Não, Angola precisa de todos, e Angola se faz com gente que faz. Angola está a fazer, nós estamos a fazer. Então, cada mãe, já que durante a semana não tem tempo, não é? Fim de semana... Pegar ali as coisas, mas rever tem os que cadernos. dialogar, ver os cadernos, olha como é que foi a lição de língua portuguesa, geografia. Ela já não teve oportunidade de saber qual é a raiz do tomateiro, não é verdade? Porque também não gosta de ler. Isso também é outro problema, não é só porque está na academia. Deixa-me só concluir. Também é um problema, mas
A mãe que não lê, as nossas mães não sabiam ler. Mas ela perguntava, já fizeste as cópias? Bolas! E agora o que é que acontece? Então cada mãe tem que ter a paciência. Porque por vezes o que é que acontece? Vão mandar os filhos lá para fora, não sei aonde, e vêm com muitos problemas. E este é um dos temas que também vamos aqui falar, a desestruturação das famílias e a própria educação vai se transformando numa educação um bocadinho distorcida, talvez por conta de acharmos que como é que é possível um pai, Núria e Francisca, também aqui em Guimbo, temos, obviamente, que quem diga que a qualidade de ensino em Angola não é das melhores, mas nós pegamos nos nossos filhos e mandamos para um outro país. Eles não estão sobre a nossa tutela 24/24. Vocês acreditam numa educação à distância? Bem, educação é influência. É influência. E um pai agendou uma consultoria e disse, olha, eu vou tirar os meus filhos de Angola para ir estudar fora. E eu perguntei como é que está a base deles. Não, o ensino aqui não é bom. E eu perguntei, a base foi formada onde? Aqui ou lá? Porque se estás preocupado com o ensino, o primordial é a base. Se eles fizeram o ensino primário aqui e saírem daqui de Angola para fora, tens que certificar que a base está bem formada. Porque há muitos filhos que saíram daqui para ir fazer o ensino médio, fazer o ensino superior, chegou lá, deu 0. Por quê? Porque a base aqui não estava muito bem solidificada. Então, a educação à distância é muito perigoso. É muito perigoso porque a genética não tem tanta força quanto o meio. Eu não tenho grandes expectativas em pegar o meu filho e mandar para fora para ser educado. Formação, sim. Mas educação, não. Porque eu gosto da educação da África, da Angola particularmente, gosto, e prefiro que o meu filho seja educado aqui. Por conta de não termos esta tal permissibilidade? Exato. Nós somos, apesar de todos os nossos problemas, nós ainda somos conservadores. Temos a questão de conservar aquilo que garante a vida. Lá fora, vale tudo, pode tudo, e é muito perigoso para a formação de famílias. Filho deu na telha, bateu na cabeça, hoje vou fazer desse jeito, e a mãe não pode falar muito. E como é que fica a continuidade da família? Como é que fica o legado? Então eu prefiro a educação da Angola, particularmente, porque nos permite garantir a continuidade das famílias. Já essa educação de lá fora, eu vou falar com o meu filho ao telefone 30 minutos ou 1 hora, e o resto do dia. Na escola, passa o dia com... Quem são os professores do meu filho? Como é que os professores pensam? Como é que eles pensam família? Como é que eles pensam humanidade? Como é que eles pensam a questão do patriotismo? Tudo isso tem que me preocupar, porque o meu filho é a minha continuidade. Eu vou fazer a minha parte para ele fazer a parte dele e a família estar garantida. Se eu pensar, não, vai lá fora para aprender a falar bem, para aprender... Nós em Angola já temos muitos quadros bons e qualificados mesmo, muitos que trazem... Exatamente, nós somos exemplo disso, não é? Exatamente, que trazem resultados palpáveis. Eu tenho estado a dizer, se deixarem os competentes fazer bem o trabalho deles, ou seja, se derem a oportunidade, nós teremos muitos problemas que são básicos, resolvidos em um curto tempo, em um espaço de tempo. Porque, pronto, deixa-se os influencers... algumas vezes fazerem o trabalho, quando os competentes não têm essa oportunidade. E a ideia que se tem é que os quadros em Angola não têm qualidade. Nós já temos muitos bons recursos humanos a fazer muito bom trabalho. Então eu não sou apologista da educação à distância, porque até mesmo essa questão da proximidade, nós temos que ter cuidado, porque está a acontecer caso de abuso sexual dentro da própria família. E às vezes é o pai, às vezes é o tio. Florinda, nós temos que ter em mente que o cérebro é uma máquina muito poderosa. E o cérebro capta os estímulos voluntários e involuntários.
aquilo que nós queremos absorver e aquilo que nós não queremos absorver. E quando nós precisamos, muitas vezes o consciente bloqueia, recorremos à memória, o que é que nós temos? Aquilo que nós captamos no inconsciente e aquilo que traz como resposta. Então eu não sei o que é que tem no budget das pessoas que o meu filho vão conviver. E daí eu perco a oportunidade de enraizar no meu filho a educação e os valores pessoais. Então, eu não sou apologista da educação à distância e até mesmo de proximidade tem que fiscalizar com lupa. Francisca, e qual é, na verdade, o maior desafio de educar os filhos atualmente, Francisca? Penso que o maior desafio consiste em... Há uma luta geracional. A nova geração tem tanta informação, mas também a geração que mais tem carências. Lhes é dada tantas oportunidades, mas é a geração que mais sofre. Nunca se viu uma geração que mais precisou de psicólogo quanto a atual. Vivemos em contextos de guerra, mas os mais velhos daquela altura eram resilientes, criávamos em nós estratégia de coping, como lidar com as situações, e conseguíamos, sem deixar quase traumas nenhum. Mas hoje, os desafios são maiores por causa das influências. Ele ouve uma coisa em casa, mas na rua tem outra. Mas eu acredito que quando os pais fazem o seu trabalho em condições, os nossos filhos podem ir para a rua, por mais que as pessoas queiram influenciá-los. Quando as bases foram bem alicerçadas, não tem como eles ser. Existem. Graças a Deus existem. E é um bom número ainda. Apesar, os que são permissivos não são tanto. E alguns também simulam ser permissivos nas redes sociais. Parecem permissivos, mas não são. Na prática, não. Na prática não é assim. Nós somos angolanos e conhecemos a realidade. Ele passa uma imagem de que é um pai permissivo, é uma mãe permissiva, que aceita o que os filhos fazem, porque hoje a globalização é mentira. Na prática, ela não permite qualquer coisa. Não. Então, os desafios maiores hoje Não devemos é a nos iludir questão... com o que vemos nas redes sociais. Nem tudo é o real. Não. Não, nem tudo é o real. E na verdade veio-me assim uma tristeza, mas alegria também, porque eu estudei nas madres e eu visto-me assim, porque é a educação que eu tive em casa. Muito decente. Sim. Porque a Madre Doroteia, a Madre Angélica, a Madre Dias, as minhas professoras, e elas diziam-nos como é que nós tínhamos que nos vestir. Mesmo as minhas colegas, que depois quando eu saio já para uma outra escola, que eram do Simão Toco, as irmãs gêmeas, minhas amigas da minha infância, bem vestidinhas. Agora hoje, quer dizer, a permissividade é a nudez, não é verdade? É a nudez. Sim, quer dizer, o nosso corpo é templo, mas nós vemos tudo à mostra. Então é preciso refletir. Sim, as pessoas vestem-se de qualquer maneira, até nas instituições, porque o que é bom é para se ver. Quer dizer, o indivíduo que vai já para casar, quer dizer, já vê tudo, quer dizer, vê tudo já antes de... E está mal. Então, eu tenho estado a dizer, aqui já não temos mais como apontar o dedo. Hã? Que soluções, afinal, Canguimbo? Soluções é que todos nós temos de sentar à mesa e ter a capacidade de ouvir. Eu tenho que ouvir a sua opinião, todos os outros, porque eu não vou estar naquele egocentrismo de que, na verdade, eu sou detentora da sabedoria, eu vou encontrar uma varinha mágica para solucionar. As instituições, que nem me interessa aqui referenciar, têm também responsabilidade do ponto de vista educacional. E quando se trata da família, não é? Eu tenho estado a dizer que a família, não é verdade, para não dizer que a mulher é o útero do universo, somos nós que povoamos, temos essa responsabilidade, porque os homens com pensamento lógico, e somos nós também que temos que instruí-los, porque vejamos que mulheres há, e eu falo também porque, enquanto especialista na área da consultoria social, não é? Homens há, que do ponto de vista de princípios e valores, eles já não tiveram, vai para o casamento, vai contigo. E ela também não teve, então os dois encontros. Que educação é que vão dar àquele filho?
Então também as mães têm que ser honestas, têm que preparar bem as filhas para o futuro, para que elas, quando procriar também, possam passar alguma coisa. Então, aqui a questão é de todos nós. Eu não tenho mais como apontar o dedo, porque vão voltar para mim. Então, na área, está aqui a senhora jornalista, apresentadora, então todos nós, todas as áreas das ciências humanas e sociais, nós temos que refletir a questão da saúde pública, a saúde mental das populações. Vejamos que nós até estamos divididos a nível de municípios. E eu tenho estado a dizer, ainda falava um bocadinho quando cá vim. Toda administração tem área social, não é? Será que tem estado a fazer um levantamento diagnóstico com as famílias para saber? Então, não tem. Os nossos pais também nos incutiram valor à terra, à pátria, como dizia. Sim, eu gosto muito de Angola. Vou lá passear. Não posso estar a correr para apanhar metros e autocarros e não sei o que. Não posso. Vou lá para passear, fazer parte dos colóquios. Então, os problemas de Angola não estão à espera que os cientistas vão ditar. A Rusca Marinova, uma mulher que trabalhou em Angola há muitos anos, psicóloga, ela dizia o seguinte: eu venho cá, na verdade, para transmitir esse conhecimento, mas vós, enquanto angolanos, têm o direito de fazer os estudos dos fenómenos sociais. E é isso que nós temos que levar para as universidades. Quais são os problemas que nós estamos a viver? É o problema da família, vamos nos engajar todos. É o problema da droga, é o problema da prostituição. São tantos problemas, do desempregado, do descamisado, do senhor que vem assaltar a carteira, que vem fazer aquilo, do senhor que vai abrir a nossa porta, que agora nós não damos conta, roubam os telefones, roubam as botijas, roubam tudo. Então, não, sim... Nós temos que nos unir, nós mulheres, também tudo temos começa por nós. Tudo começa por nós. Mas e vamos falar aqui de limites e responsabilidades na educação. Quais são e quais devem ser os limites na educação dos nossos filhos? Sei que todas vocês são mães, entretanto, que limites é que vocês impõem aos vossos filhos? Bem, limites são limites e, claro, concordo que deve começar pelos pais. Os pais é que têm que ensinar limites aos filhos. Isso não vem da escola, vem da família. Porque a família tem a missão de educar. Porque é a primeira instituição em que o indivíduo aprende a se socializar. Uhum. Eu tenho um filho que tá com 5 anos agora. Eu tenho que ensinar regras, tenho que ensinar empatia, tenho que ensinar respeito, tenho que ensinar amor ao próximo. Ele gosta de ver jogo, gosta de ver bonecos. O Noah tem acesso ao telefone agora, que está com 5 anos. Tem 30 minutos para ver boneco. Diários? Diário. TV, que se nós tivermos que oferecer, é preferencial que seja a tela. Tem um tempo de tela, 1 hora de tela. Depois sai. E firmeza. O meu não é meu não. Eu não dou aquele não brusco. Eu dou aquele não com empatia, mas ele sabe que é não. Pode vir me beijar, pode vir me falar, mamãe, por favor, fazer carinha bonita. Eu sei que ele precisa aprender agora. Então eu falo não, não. E quando ele pergunta por quê, eu falo, a mamãe está a fazer isso para o teu bem. Uhum. Então, Noah, não. Ele diz, está bem, mamãe, é para esperar? É para esperar, sim. Tem outra situação, vamos à loja, e eu treino muito com ela assim de forma prática, vamos à loja, vai querer que? Iogurte. É só iogurte. Chegar lá numa bolacha... Não pode pedir mais. Não pode, porque ele saiu de casa e disse que queria iogurte. Então eu tenho que lhe ensinar a ser um homem de valor. Eu digo, todos os dias eu digo, você é um homem de valor. E o homem de valor tem que manter a sua palavra. Pediste o quê? Iogurte. Vamos chegar no iogurte, vamos tirar o iogurte, vamos pagar o iogurte e vamos embora. Pode chorar? Chora. Está a conjugar verbo. Não vai morrer. E ele precisa chorar. E às vezes quando ele chora demais, eu falo, filho, a vida é mesmo assim. Lá mais para frente você vai chorar mais. Então tem que começar a chorar agora, para quando chegar o momento lá, não morrer porque alguma coisa aconteceu. E então eu vou treinando assim em situações práticas. Uhum. Filho, a mamãe precisa descansar 5 minutos. Vai para a tua sala, ou vai para a sala, e a mamãe... Mas isso é vice-versa. Quando ele me pede alguma coisa, eu também... Por exemplo, você diz, mamãe, fala baixo. Às vezes nós falamos alto, e ele diz, mamãe, fala baixo, eu estou assistindo. Filho, desculpa. Yeah. Falo baixo, para que ele consiga perceber que eu respeito e ele também vai me respeitar assim. Então, quando eu peço, ele cede na boa.
E eu vou colocando limites. Vai na casa da vovó, vai voltar dia seguinte. Vai fazer aquilo, vai fazer... Nada de ceder Não aquilo tem- que foi. Não. Combinado é combinado. E eu costumo dizer ao pai dele, nós podemos até não nos gostar muito, mas temos um filho aqui no meio, temos nossos atritos enquanto seres humanos, mas temos um filho. Combinado é combinado. O nosso combinado é educá-lo bem, é prepará-lo para a vida futura. Nossos problemas são nossos problemas, mas o nosso filho não tem nada a ver. Tem que pagar pelos O problemas dos combinado pais. não dá telefone. Nem eu não dou, você não dá. Quando eu dou não, você não pode passar por cima do meu não. Eu também não passo por cima do teu não. Se ele vier, o pai dele vai lá, vai na tua mãe. Eu falo também, vai no teu pai. Resolve o teu problema. Se procurou problema com o pai, resolve o teu problema. Procurou com a avó, vai lá na tua avó, peça desculpa. Eu não tenho nada a ver. Não tem que ser eu aí lá a pedir desculpa. Porque na vida adulta eu não estarei. E mãe morre também, né? Exato. E, na verdade, é muito sobre isso que a minha colega esteve aqui a dizer. As crianças têm épocas, períodos próprios para serem educadas. A criança até aos 7 anos de idade tem a sua personalidade já formada. E alguns pais cometem erro de não passar valores enquanto ele está nesse processo da criação da sua própria personalidade. Às vezes tendemos a pensar que ele é só uma criança. Ou seja, ele cometeu, e às vezes, e isso acontece muito entre nós, esse é um comportamento muito de mães, o filho cometeu, o pai quer repreender, e a mãe diz, ele é só uma criança. Ela tem um anjo. Não, criança não é anjo. Não, ele tem cérebro. A criança percebe. Se tu disseres não faça isso, ele não vai fazer. Mas quando ele encontra uma mãe que tem padrões assim, inflexíveis, não é? Muito permissiva, e tem aí um pai com padrões rígidos, a tendência é que pensar que o pai é o mal da história. E hoje temos crianças com necessidades emocionais muito grandes, crianças aí vendidas para a droga, por causa dessas questões afetivas. As crianças começam, por mais que talvez as pessoas não acreditem, a criança que rouba está a chamar a atenção do pai, da mãe. Porque ele sabe que o único método dele ter pai por perto é quando ele tirar uma coisa. Então, sempre que ele tirar dinheiro, objeto, o pai vai intervir. Então, e quando em casa não encontra limites... Também as carências, né? O problema está mesmo nas carências afetivas. Também afetivas. Necessidades emocionais que não foram preenchidas. Pais que acham que os filhos precisam apenas de tablet, de viagens, quando ele precisa da presença. E essa questão de estudar fora, tem que se estudar cada indivíduo. Porque há filhos que têm maior necessidade que o outro. Há filhos, por exemplo, que com 10, 12 anos, eles já se tornam independentes. Mas há aquele filho que com 15, 18 anos é muito dependente emocional. Então não dá para comparar, dizer, não, ele já tem 12 anos, pode ir. Não. As necessidades dele foram mesmo preenchidas. As bases educacionais foram bem dadas. Se não teremos crianças lá fora a pagar dinheirões... Já temos. E que não rendem absolutamente nada, porque o que ele quer não é a viagem. O que ele quer são os pais, o abraço, o toque. Quando percebemos isso, vamos entender que nem todos os filhos é para mandar, independentemente da situação do país, mas há filhos que merecem maior atenção do que os outros. Sim, e por conta, deixa só acrescentar, Florinda, por conta da idade psicológica de cada criança. Há crianças que fisicamente têm 10, 12 anos, mas psicologicamente têm 5 anos. É. Vai para fora, como é que vai sobreviver? Depois começa a procurar nos outros o preenchimento da carência afetiva que não recebeu dos pais. Então, esse é um fator. E por isso eu falo sempre da importância dos consultores na sociedade. Todas as instituições devem se preparar e abrir-se para receber os consultores. Porque se eu não consigo conversar com os pais na escola, eu como consultora educacional, eu vou à empresa, e as empresas precisam ter esses programas, eu como consultora, a doutora Canguimbo como consultora social, numa conversa com os pais e apresentar aquilo que são os fatores sociais que levam determinados comportamentos nos filhos. Os pais estarão melhores preparados nos seus ambientes de trabalho e os filhos também na escola. E quando eles chegarem em casa, conseguirão desenvolver ou criar um ambiente mais saudável. O que acontece é que as empresas fecharam-se, desenvolvem muito o head skill,
o soft skill, nós esquecemos. Eu costumo analisar agora, muito, e tenho estado a pensar muito nisso. Por acaso, enquanto ele esteve em vida, nunca pensei nisso, mas agora que faleceu e depois de um tempo fiquei assim a estudar a vida do Nagrelha. O Nagrelha, nós sabemos que a nível acadêmico, ele não tinha aquele nível lá, Sim. como se deseja na classe alta, mas a nível das habilidades psicoemocionais, o Nagrelha é aquela pessoa que todo mundo queria ouvir e que todo mundo parava para vê-lo. ouvir. E um dia eu me fiz a pergunta, afinal, o que é importante para um cidadão ter sucesso na sociedade? São as habilidades cognitivas ou são as habilidades psicoemocionais? Porque nós, às vezes, queremos um bom filho que seja engenheiro, que seja mecânico, que seja aquilo, mas a nível das habilidades psicoemocionais, ele não tem essas habilidades desenvolvidas e fica difícil conviver na sociedade. Às vezes é o sonho do pai que quer incutir no filho. Só que Sim. ele tem que saber que aquele filho tem sonhos próprios, tem era desejos próprios. E era só uma parte, tocou numa pessoa até como a filha do Nagrelha, as pessoas sabem qual é o papel que eu desenvolvi naquela altura, pessoas que nunca tiveram hombridade, hoje fazem estudos, hoje escrevem livros, tudo certo, não é? Mas eu falaria enquanto profissional. É preciso lidar, porque venho de uma realidade também, de um filho que aguentei durante 20 anos com vítima de toxicodependência. E eu lidei com Nagrelha, muita gente... Algumas pessoas não sabiam que eu tinha. Mas quais foram também os problemas que o falecido Nagrelha viveu? Eu falei com a Maria Caio, que era a falecida mãe. Então pensamos nós que cada família é mesmo uma família. Não é fácil, por vezes, um indivíduo tem filhos com alguém, com 2, 3 filhos, depois abandona. Claro, porque a criança no seu interior vê o colega, está ali o pai presente na escola e nunca vê o pai. O pai nunca está. Mas ele também, uma vez uma criança veio ter comigo e disse-me, olha, estou triste, o fulano disse que o meu pai morreu. Está a ver essa carência? Porque o pai não ia às reuniões, o pai não ia pagar a vela, não ia para lá. Então, são essas situações. É a morte de um pai, custa dizer, mas é a morte de um pai vivo. Não é verdade? E também dizer que a capacidade de absorção da criança, a partir mesmo da mais tenra idade, tem muito a ver o que é que a mãe proporciona para esse filho enquanto 2, 3, 4 anos. Tudo. Também com a comunicação é importante. Mas tem que haver a comunicação até começa no estado de mãe. Nós começamos com essa comunicação, porque nós profetizamos o nosso filho e hoje, que o mundo se abre, nós também não sabíamos. É verdade que eu vou desejar o melhor para o meu filho, porque eu até trabalho, tenho que ganhar o pão nosso de cada dia. Então, que ele fique bem comigo, que não chore muito para que eu possa trabalhar, que não chore com o pai. Então, há técnicas que hoje nós temos que usar também, não é? Mas desde o ventre que nós temos que usar. Talvez mais acrescida por parte das mães? Eu até não diria só das mães, os pais também. Tem que começar, e nós temos esse papel, nós as mulheres, como somos as educadoras, não é verdade? Então temos que ter, encontrar o melhor momento para que possa incutir também no parceiro as responsabilidades, os deveres e obrigações que ele tem também no crescimento da criança. Porque a criança precisa de brincar com o pai, ela ali sentadinho, ele quer subir, ele precisa disso, a criança precisa de sentar numa esteira ou num tapete também, e nós estamos ali a manipular, a falar com ele, tudo isso proporciona à criança também um grande aprendizado. Então, essa questão dos limites de que nós falamos aqui, somos nós a criar os padrões. Nós é que temos que criar os padrões. Sabemos já que os homens estão muito atarefados, porque muitas vezes já vêm cansados do serviço e depois só quer ver futebol, só quer ler o jornal dele para ver quem morreu, quem não morreu, porque ele não teve tempo de... mas isso é uma realidade, é constatação. Então, nós queremos, na verdade, os filhos brilhantes. Não é o senhor que vem do Brasil que vem nos ensinar aqui. Não, eu isso mesmo não concordo, porque nós temos pessoas com muita capacidade e porque também a comunicação social, nesse quesito, já tem estado a ajudar grandemente. Temos que ter cabeça pensante, não é só cabeça feita ou cabeça bonita, é cabeça feita também. Significa dizer que cada vez mais eu não posso ter dificuldade
não é verdade? De poder orientar a outra mãe, essa mãe de primeira viagem, que ela não tem meios, que ela nem teve a mãe dela, não teve a tia, nem teve uma avó, porque elas também influenciaram. Mas aí estaremos a falar já de uma questão de empatia e sororidade. Sim, porque Somos mulheres com empatia presente e sororidade também, ao ponto de ajudarmos as outras. não ajudamos. Não, isso eu digo que não são todas, são algumas, mas ainda há um sentimento de inveja devido ao brilho de outra. E então ela vai dizer o seguinte: eu não posso dar a mão a fulana para ela não chegar no meu patamar. Então vai criando mesmo uma série de bloqueios a outra mulher, que tem competências, tem potencial, olho para si, com todas as valências pelo trabalho que faz, mas custa-lhe, por exemplo, dizer ao chefe, quando vem constatar, falar connosco, olha, eu estou a pensar, ela não, naquele dia até não me cumprimentou, quer dizer, vai buscar coisas fúteis, mas eu vejo capacidade em ti, muita coisa que pode para prosperar a nossa empresa e não só fazermos dinâmica com outras mulheres também. Então, também há mulheres recalcadas, invejosas, mal amadas, e então não esperamos muito dessa gente, desculpem-me lá, não esperamos muito. Falamos aqui do não na educação, e obrigado pela chega, que deu-nos assim, na verdade. E é sobre isso. É necessário que se diga não. Sim. Durante o processo de educação, Sim. é fundamental dizer não. Tem que Justificar estar o não. presente. Exatamente. Justificar o não. A questão não é Sim. só dizer não, mas dizer por que é não. Até mesmo quando, na questão das palmadinhas, porque isso é importante na educação. Hoje temos, não, criança não pode violência. apanhar, é violência. Não é violência. Há momentos que quando você já falou com a criança 3, 4, 5 vezes, ela não percebeu, se calhar uma palma aí no bumbum Resolveria, resolve, há várias vezes resolve. Não estamos a apelar, A incentivar, não sim. somos contra a violência, mas a vara é essencial na educação. processo É para ajudar a No comunicação a chegar no cérebro. É verdade. E justificar por não que deixar ela está a lesões. apanhar. É importante sempre justificar por que ela está a apanhar. Agora, quando a criança faz, e tu estás aí, sim, nós estamos a dar reforços positivos àquele comportamento. Por isso é que a doutora Canguimba até me falou que há mães que dão tablet. Reforço positivo, porque a criança sabe que sempre que ela precisar do telemóvel, vai chorar, vai fazer birra e a mãe vai dar. Então a criança tem cérebro e sabe o que faz. A questão do não, Florinda, o não é uma preparação. É por conta de muitas crianças não receberem não, que são pouco resilientes. Principalmente a geração Z, a geração alfa que estamos hoje. Uma criança recebe não, joga-se no chão, rasga aquilo, bate na mãe. Mas no passado também já havia isso. Nós estamos aqui a refletir, também já havia, mas havia métodos em função desse desvio do comportamento. Então a mãe já sabia, é aquilo que já acabou de falar há bocadinho. Então agora anda cá. Sim. E a partir daquele momento havia logo mudança na maneira de ser e estar. Porque E hoje até com os é muito olhos, diferente. Falava-se, até com os olhos. Não, mas hoje os olhos, nas crianças de agora, os olhos hoje não estão a funcionar. Quer dizer, Porque você varia, pode... nós não temos algum diagnóstico. Nós também temos que falar já com dados. Quando nós tivemos os dados de que há famílias que os olhos, quando abrem, não falam. Quer dizer, há famílias aqui que ainda só falam com os olhos. Sim. Não, sim. Por acaso, na minha casa ainda funciona. Olha, está aqui. Eu só olhar para o meu filho assim, que ele já sabe que eu tenho que ir. O Noah pergunta, por que está a olhar assim para mim, mamãe? Pois, eu dizia que essa questão do não é preparação, porque quando ele se tornar adulto, vai receber não. Vai receber muitos nãos. E porque nós já nascemos com um não garantido e nós temos que ir à busca do sim. Então, quando uma mãe se predispõe a dizer não, e eu costumo dizer que a educação é intencional. Quando eu dou não, eu não só estou a dar não, mas eu estou a trabalhar a questão da paciência, eu estou a trabalhar a questão da resiliência, eu estou a trabalhar a questão da empatia, porque esse não vai causar uma revolução no cérebro da criança que vai lhe permitir ele não se conformar. E essa não conformidade leva a criança a me questionar, por que não? E o não
deve vir com Deve ser sempre explicação, justificado, não é? tendo em conta a fase da criança. Porque se você diz para uma criança não, porque não, o nosso cérebro não reconhece o não, porque não temos nenhuma representação física do não. Então eu tenho que explicar à criança, eu não vou dar o tablet porque a criança tem que descansar, porque amanhã vai para a escola. Ela já entende que a mamãe disse não, porque é importante isso, isso e aquilo. E nós temos outro problema, as mães que não aprenderam ou não conhecem as metodologias de educação infantil. Ela diz não porque apeteceu, ou seja, não sabe como justificar não. E às vezes isso fere com a criança. Por isso é que eu falo da educação positiva, que é a questão da empatia. Eu te amo muito, meu filho, mas eu não posso permitir isso. E o meu filho já sabe que a mamãe não permitiu porque a mamãe me ama. E quando eu digo não, sem justificar, a criança pensa, minha mãe não me gosta. A mãe não gosta de mim. A mãe não... Nunca me deixa fazer o que eu quero. Exatamente. E gera frustração. E aí a criança começa a ter comportamentos revoltantes que às vezes alteram o funcionamento da família. Daí, mais uma vez, repetir a importância das famílias buscarem e procurarem os consultores que são profissionais que orientam como se manter em determinadas situações. Minhas senhoras, como e onde encontrar referências? Redes sociais hoje em dia invadem as nossas residências, mas no vosso ponto de vista, quem devem ser as referências para os nossos filhos e como é que devemos gerir as redes sociais? A referência tem que ser os pais, porque os filhos vão replicar o comportamento dos pais. Os bons comportamentos. Os bons comportamentos. Se virem nos pais o mau comportamento, por exemplo, pais mitomaníacos, metem facilmente na presença do filho. Ele está num sítio e alguém liga para ele e diz, não, eu estou no sítio X. Que educação, que modelo comportamental ele está passando para o filho? O filho vai crescer e percebendo que mentir é algo normal. E lá mais para frente poderá ter consequências drásticas. Então os pais devem ser a primeira Não estou a tirar a palavra referência. só um minuto. E nós vimos as missões, os padres, as madres e outras igrejas também, do ponto de vista daquilo que são os mandamentos da lei de Deus. Então via isso, olha, não roubar, não matar, respeitar. Então tudo isso faz falta também na vida. Em casa tem, mas ali também na igreja tem modelos que são grandes referências, na verdade, conhecer os princípios e valores. Os princípios e valores não se apagam. E aí não tem muito a ver até com as habilitações académicas. Não é? Então, eu penso que há um trabalho que é importante que se faça. A criancinha pequenina, não é verdade, é educadinha em casa, mas vai ali à igreja buscar também boas instruções do ponto de vista espiritual. Desculpa. Eu vou começar, sim, vamos aqui fechar esta A referência. Referências. É o meu ídolo, ele é meu... Como é que devemos gerir e instruir os Eu até meninos? tirei a palavra. Bem, com o advento Pois. da tecnologia, Florinda, aquilo que nós falamos, né? E que a doutora Canguimbo frisa muito aqui. Há famílias que não têm. Há famílias que não aprenderam, há famílias que não tiveram lá na base. Nós podemos aproveitar a tecnologia para agregar na nossa família aquilo que nós não tivemos. Por exemplo, nós temos os valores pessoais. Isso nós recebemos dos nossos pais. Mas existem alguns comportamentos, e fala-se muito aqui do papel da mulher, que nós podemos, há profissionais que disponibilizam os seus serviços na internet. Por exemplo, etiqueta. Mesa posta. A minha mãe, por exemplo, não ensinou-me como pôr a mesa. Mas a internet dá até A essa possibilidade. internet tem uma profissional que ensina-me a ser uma boa anfitriã, porque tem moças que não foram ensinadas como ser boa anfitriã, por exemplo. A receber a sogra, a receber as cunhadas, a receber as tias, a família dela. Há, entretanto, ali uma profissional que ensina. Esta pode ser a minha referência naquela área. Nós hoje temos a mania de avaliar tudo. Olha, a fulana usou um cabelo assim, a fulana usou... Há mulheres que usam o afro, por exemplo. E eu avalio, segundo as minhas condições financeiras, o que é que me fica melhor? O afro ou o cabelo alisado ou a peruca? Então eu tenho aí alguém que usa o afro, o cabelo natural, e eu posso dizer não. Se ela usa, eu também posso usar. Ela pode ser a minha referência. Por exemplo, eu não lido muito bem com as perucas. Quem é a minha referência a usar cabelo natural? Patrícia Pacheco.
Porque eu nunca lhe vi de peruca. Então, se a Patrícia usa, eu posso também tratar do meu cabelo conforme a ter sempre Patrícia cuidado. trata, assim, cada uma no seu nível. Mas eu tenho ali uma mulher para me inspirar, que usa o cabelo dela alisado e natural. Entretanto, não tenho que me vender para ter uma peruca de 50 mil kwanzas. Minha referência na área do empreendedorismo, Karina Barbosa. Mas eu não conheço a Karina para dizer que ela é minha referência a nível de Noutros valores aspectos. pessoas. Mas mulher que empreende, que trabalha com muita força, que desenvolveu o empreendedorismo a nível do feminino em Angola, quem é? É ela. Então, ela é minha referência. Eu, quando penso em desistir, eu falo, se a Karina conseguiu, numa fase que era muito difícil, eu também consigo. Mas a nível de valores, de integridade e tudo mais, eu olho para minha mãe. Minha mãe é minha referência de valor, de moralidade, de bom comportamento. Eu hoje não consigo usar blusa de alça porque eu nunca vi a minha mãe usar fora de casa. Dentro, todas nós usamos. Mas se tiver que sair à rua, vamos colocar uma blusa por cima e sair. Porque é o que a minha mãe faz. Eu não uso roupas curtas porque eu não tenho tias que usam roupas curtas. São as minhas referências. Mas a nível de outras habilidades... Já consegues olhar para já outras consigo pessoas. olhar para outras pessoas. Eu falo, essa parte eu tiro, mas essa parte não, porque eu não conheço ela pessoalmente. Então, nós podemos olhar para a internet ou o advento da tecnologia como uma bênção de ambivalência, uma faca de dois gumes. Tem coisa boa por aí? Tem. Mas aquilo que vai nos manter enquanto pessoas e facilitar a nossa convivência na Terra, eu aprendo com os meus progenitores, as pessoas mais próximas. E Núria, para fechar mesmo, a tua última palavra qual seria? Bem, a educação é uma missão. Todas as pessoas que se achegam a nós, nós precisamos estar dispostos a ser uma fonte de água viva para essa pessoa. E ser referência positiva. Passar para essas pessoas aquilo que é o nosso ADN. E também entender que Deus colocou aquela pessoa no nosso caminho para, através dela, nós melhorarmos alguma coisa em nós. Então, filho é a oportunidade que Deus está nos dar de corrigir, melhorar aquilo que está mal em nós. Cada filho. Por isso é que cada um vem com o seu software. E no seu tempo. Exatamente. Canguimbo, mensagem final, que recomendação é que fica para os pais encarregados de educação e para os filhos? Eu tenho estado a dizer que Angola se faz com gente que faz. E os pais são intervenientes na educação dos filhos, não é verdade? Eu nasci, cresci, vivi no Moceque e ali tinha tudo. Tinha tudo do ponto de vista educacional, não só no seio da família, e porque a igreja também estava no bairro, até os vizinhos também positivamente influenciava. E é toda a necessidade. Não importa, mas eu gosto de pessoas que eu vejo a base delas, elas a crescerem. Porque há pessoas que hoje surgiram, porque houve alguém por detrás. Sim. Isso para mim não conta, não serve. Mas eu quero ver aquela pessoa que do nada eu acompanhei, portanto, o percurso dessa pessoa, Processo, o né? processo dessa pessoa, e hoje sim, e temos muitos exemplos aqui a nível da nossa sociedade, e que até nem aparecem, não é? Mas nós temos a oportunidade de entrar pelo Moceque fora, e as nossas irmãs jungueiras que aí estão só precisam de alguém que as possa orientar também, porque ainda vão com os filhos às costas, e, por exemplo, em cada município devia ter uma creche, ou ali em cada Praça do 30, e não só para que elas pudessem, os filhos ficarem ali na creche, e com creches, com coisinhas que elas pudessem conhecer, olha, aquele é uma maçã, aquele é uma... Quer dizer, ter ali também coisinhas que, na verdade, pudesse fazer com Abrir que elas bocadinho mais desenvolvessem, na verdade, digamos assim, a sua capacidade de absorção, o seu coeficiente de inteligência. Muito obrigada. Francisca, última palavra. A educação é desafiador e exige de quem o faz flexibilidade e equilíbrio emocional. Não sejamos tão permissivos, que estaremos condicionando a vida de nossos filhos. Pais, prestem melhor atenção às crianças e não pense que a atenção que dará ao mais velho é a mesma, porque cada um tem a sua necessidade psicológica que deve ser preenchida. Então, atentar para as necessidades emocionais de cada um nos ajudará a ter um resultado melhor no futuro.
Estas foram as nossas convidadas de hoje. Eu conversei com Núria Trouxe, conversei com Canguimbo Ananás e também com Francisca Nunda. Elas que, na verdade, têm muito para nos oferecer e voltam certamente em próximas ocasiões. Quanto a si, muito obrigada por nos ter acompanhado durante 1 hora. Nós voltamos a próxima sexta-feira com outros dados, outras incidências e outras conversas livres.